Alô, alô, boa tarde, salve, salve. Cá estamos novamente, início de temporada comigo aqui, né? Ao lado dos intrépidos comentaristas, abrindo o ano de 2016. O que vai ralando na boquinha da garrafa. É na boca da garrafa. Pois é. Vai descendo na boquinha da garrafa. Olha, aí aquele paladino da moralidade, aquele defecador de regras, vai dizer, olha o que o jornalismo está se transformando. Acima de tudo, palavra, né? Se eu prometi, eu tenho que cumprir. Olha que menino mais lindo. Pois é, normal. Então eu não prometi, eu não falei. Aí Eduardo fazendo pressão no Twitter, né? A turma fazendo pressão. Eu tive que usar, não tem jeito. É mico, mas vou fazer o quê? Eu prometi, eu tenho que cumprir, né? Não tem outro jeito. Tô aqui de saia, pagando a promessa. Você tá satisfeito agora, Edu? Porque eu paguei a promessa. Vou ficar satisfeito quando você sentar aqui e der uma cruzada de perna. O problema da cruzada de perna é que quem tá em casa vai ver o que não deve, né? Quem tá em casa vai ver o que não deve. E outra coisa, sentar que você fala na cadeira, né? É da cor do esporte, né? É da cor do esporte, pois é. Porque é o seguinte, para quem não está entendendo absolutamente nada, eu prometi que se o esporte não ficasse, não figurasse entre os 4 que eu falei, né, no G4, né? Entre os 4 classificados para a Libertadores, o G4, vai. Eu vestiria a saia. E hoje estou pagando, com um pouco de demora, mas estou aí, pagando, né? Canelinha grossa, gordinho, mas tá aí, tô bem. Podia ter passado, né? A saia. Tudo bem, ídolo? Tudo bem, e você? Tudo bem, melhor agora, Dimara tá aqui, Kika. E vamos tocando, vamos falar do Atlético título, o Atlético fechando com chave de ouro a Florida Cup, né? Venceu o Corinthians, venceu o Schalke anteriormente, campeão, primeiro título do ano. O Cruzeiro realiza jogo treino na toca, né? Não consegue a vitória. O David vê a equipe no caminho certo, vamos falar disso, vamos discorrer sobre o tema, sobre a derrota. E daqui a pouco a gente vai falar de tudo isso, porque eu tenho um recado. Atenção, atenção. Você que perdeu um ou mais dentes, atenção, está precisando recuperar não só a autoestima, né, mas a condição de mastigar, para ficar do meu tamanho, comer bem, né, mastigar corretamente. Então pare e ouça o recado que eu tenho para você. Você vai ligar agora para o Centro de Implantodontia, que é coordenado pelo meu amigo competente, o monstro Dilson Pockel. O Centro Avançado de Implantodontia fica na área hospitalar. Acesso é fácil, para você que tem urgência no tratamento, você que já rodou Belo Horizonte inteira, cheio de orçamento debaixo do braço, né? Ninguém cobre o que eles prometem. Os orçamentos já não cabem mais no seu bolso. Você vai ligar agora, mandar o seu WhatsApp nesses telefones que estão na sua tela, mas não perca tempo. Faça já um orçamento sem compromisso, tá? Anote o telefone 3241-5785, 3241-5785. Ter todos os dentes não é só uma questão de estética, é uma questão de saúde. Então volte a mastigar corretamente, um belo sorriso vai te abrir portas. Vai mesmo. Você vai melhorar a sua saúde, né? Então procure o Centro de Implantodontia, que meu amigo Dilson Pockel vai fazer maravilhas na sua boca. O Cadu foi e hoje sorri tranquilamente, né? 3241-5785. 3241-5785. Vou no rápido intervalo, vestir calça ali rapidinho. Volto em 2 minutos. O que eu falei? Fazer maravilha onde? Então tá. A gente vai. Eu vou ali no Dilson Pockel e volto já. Até já. Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Faz do carnaval nota 10 em economia. Faz Carrefour. Seus dedos podem dizer muita coisa, principalmente quem você é. A Justiça Eleitoral está fazendo a identificação biométrica. Se na sua cidade a biometria for obrigatória, vá ao cartório eleitoral e não perca seu título. Mas se ainda não for, não deixe para a última hora e faça também a sua parte. Acesse justiçaeleitoral.jus.br ou se informe no TRE do seu estado. Identificação biométrica. Um eleitor, um voto. Promoção exclusiva do Pedidos Já. Uma pizza Domino's de Catupiry Giga por apenas R$ 26,45. Baixe grátis o aplicativo. Peça online e pague em casa. Pedidos Já, a sua melhor forma de pedir comida. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca.
3481-6266. Kaiser Radler Tangerina. Sabor de todos os lados. Se beber, não dirija. Parque da Família, a maior torre de queda livre produzida no Brasil. 60 metros de pura adrenalina. Parque da Família. Se você é aposentado, está desempregado ou quer uma renda extra... Venha fazer parte da equipe Minascap. Seja um revendedor autorizado e aumente a sua renda. Entre em contato com a gente. Seja um revendedor autorizado Minascap. Mais de 7 milhões de pessoas se inscreveram no último Enem. É mais gente do que a população do Paraguai, da Dinamarca, da Noruega. O Enem é o segundo maior programa de acesso à universidade do mundo. Só perde para a China, mas também, né? Foram mais de 50 mil candidatos com algum tipo de deficiência ou condição especial, como o Giliard, que chegou cedo e fez a prova numa boa. Ao contrário do Maurício, que... mais de 80 mil candidatos tiveram atendimento especial, como a mãe do Caio. E o Caio, que precisou fazer um lanchinho durante a prova. O Enem é assim, cheio de histórias grandiosas. E ele é o seu caminho de oportunidades. Parabéns a todos que se dedicaram ao Enem. E atenção, não perca os prazos de inscrições de ProUni e FIES. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Atenção, atenção, meus amigos, 2016 começou, não é novidade para ninguém também, não é? Já falei 3 vezes, mas não é. Você está preocupado aí com o valor da renovação do seguro do seu carro? Você já conhece a HD Assistência Veicular? Não? Então eu conheço e indico para você. Na HD Assistência Veicular, seu veículo fica protegido contra colisão, incêndio, roubo, furto e até inundação. E olha que Belo Horizonte choveu F reticências, não é? Então a HD Assistência Veicular, ela é diferenciada e tem a proteção sob medida. Feita para você, inclusive, se adequando às suas necessidades aí, com benefícios e serviços pensados para facilitar o seu dia a dia. É a empresa dos boleiros mesmo. Todo jogador tem HD Assistência. E olha, tá vendo essa moto aqui? Lindona, já tem dono, hein? É o associado Renan Bernardes Valente Pinho, lá do bairro Santa Branca. Ele pagou suas parcelas em dia, foi sorteado e vai de moto nova para casa, hein? Cadê o Renan? Cadê o Renan? Vem cá, Renan. Ele ganhou, tá felizão. Fala no microfone aí, Renan, beleza? Pega Boa tarde, tudo bem? Você acha que eu tô bem de saia? Nossa Né, senhora. mais ou menos, né? Ô, Renan, pagou em dia e faturou, pô. Começou o ano com sorte. Amém, isso é bom, né? Isso é importante, né? Graças a Deus. Está satisfeito com os serviços da HD? Demais, demais. Então, é isso aí, meu amigo. Vem, olha, o Renan está aqui. Então, já recebendo as chaves, né, das mãos do cabeção do HD aqui, olha aí, já passou. Aí, ó, pega na mão dele, não deixa no vácuo não, senão não dá sorte. Olha aí, ó. Então tá, já recebeu a chave da... Já vai embora de moto, tá felizão o Renan. Ô, Renan, fica aí. Valeu demais, mas fica aí. Porque a HD Assistência tem a melhor proteção veicular e os melhores brindes também para os seus associados. Ligue agora para a equipe do meu amigo Igor e proteja seu veículo. O meu está bem protegido, viajei nas férias agora e sem a menor dor de cabeça, com as taxas, as vantagens que só a HD tem para você. Ligue agora, mande o seu WhatsApp, faça já a sua adesão e rode tranquilo. Com a HD Assistência Veicular, eu indico, esse é bom. Obrigado, pessoal. Obrigado demais. Obrigado. Vem cá, Estados Unidos, o Atlético encerrando a vitoriosa participação na Florida Cup, bateu o Corinthians 1-0, o time de Aguirre levantou o caneco do torneio, vamos ver aí. Enquanto a gente mostra, comentaristas falam aqui nos Donos da Bola. Começa com você, ídolo, eu fiquei com muita saudade de vocês, eu fiquei mais. Mas em especial de você, porque você é meu ídolo. Né? Inclusive, você sabe que a nossa relação de idolatria gerou comentários de ciúmes nas redes sociais, uma coisa absurda. Que coisa. Ô, ídolo, eu disse hoje na Band News que não interessa se é Florida Cup, se é Copa Mickey, se é Copa não sei o quê, não interessa.
Por quê? Se não quer participar e se não valoriza, então não vai se for convidado. É fácil resolver. Para mim vale não só pelo título, não só pela vitória, mas acima de tudo pelo futebol demonstrado nos 2 jogos. Boa tarde, ídolo! Exatamente. Boa tarde, Everton. Um abraço a todos. Saudades de você, saudades do ídolo. O Atlético foi melhor ontem, foi melhor no primeiro jogo, apresentou um bom futebol nas 2 partidas e conquistou um título legal. Claro que a gente tem que dar a perspectiva correta, não dá para exagerar, mas ao mesmo tempo não dá para desprezar totalmente, vale comemorar, nem que seja um pouco, para começar a temporada. Acho que está todo mundo entendendo o tamanho do título, acho que nem cabe ficar discutindo demais sobre o tamanho da conquista. O legal, Everton, que o Atlético jogou bem mais uma vez. No segundo tempo, os 3 jogadores, os 3 reforços entraram e todos foram bem. O Eraso nem foi tão exigido assim, porque o jogo já estava meio que naquele lesco-lesco de segundo tempo, com várias trocas, né, várias substituições. Mas o Casares participou do gol e Yuri fez o gol que deu o título ao Atlético. Então, boas notícias, né? E no primeiro jogo, alguns jogadores também já tinham dado sinais interessantes. Um atleta que não foi bem em nenhuma das 2 partidas, o Thiago Ribeiro. Talvez seja a única decepção dessa Florida Cup. Começou os 2 jogos, foi titular nas 2 partidas, teve a chance com o Diego Aguirre. Começar nessas situações é ainda melhor, porque o segundo tempo o jogo perde muito ali de qualquer identidade, porque as trocas são numerosas demais. E mesmo começando nos 2 jogos, ele não aproveitou as chances. Agora, tirando o Thiago Ribeiro, acho que o resto da turma foi bem. E o Atlético, como a gente disse, você já abriu o comentário afirmando isso e eu assino embaixo, foi bem nos 2 jogos, isso que é o mais legal. Dimar Oliveira, ontem a vitória, 2 vitórias, 2 jogos, o título conquistado. A importância de ver o rendimento do time acima de tudo. Ou seja, se o Corinthians, mesmo muito desfalcado, deu trabalho, tem um grande treinador e esse time meteu 6 no São Paulo, vai desprezar? Não pode, né? Então, mesmo diante do título, do resultado e tal, muita gente valoriza, outros não, a torcida do Galo evidentemente que sim, mas valeu, na sua opinião, pelas apresentações do time do Aguirre? Boa tarde, Dimar. Boa tarde para todo mundo, seja bem-vindo, você sempre faz falta. Cadu foi super bem, viu? Não sou você, você faz falta. Isso é redundância. É muito bom, é uma equipe muito bacana. Mas eu fico nessa linha do Cadu, eu acho que foi legal para a gente observar os novos contratados, Casares muito bem, interessante como é que ele vai se adaptando bem, e isso é importante, são jogos com nível técnico melhor. A gente comentava semana passada, você vai ficar fazendo o quê? Disputando jogo amistoso contra time de 3ª divisão, Série B, não sei o quê. Você vai para uma condição técnica melhor, você tem a exposição da imagem, você tem a chance de estar enfrentando o Schalke 04, o Corinthians, como foi o caso do Atlético, em situações técnicas diferentes. Então a gente fala assim, o Schalke não está nem olhando, né? Mas o Schalke está jogando. Tem 4 times brasileiros importantes, né? Claro. Atlético, Corinthians, Fluminense e Internacional. Fluminense muito reforçado. Muito 3 times da Europa medianos, mas importantes também. Não são galinhas mortas da Europa. E o Schalke 04, Bayer Leverkusen e o Shakhtar Donetsk. Então é um torneio legal. Muito legal. E perde um desse aí pra ver o que acontece, né? Porque todo mundo fala assim, você ganhou, não foi nada. Mas perde também. E se perdesse pro Corinthians? Não ia ser uma encheção de saco danada? Total. Foi lá, resolveu o problema, são 2 jogos. E outra coisa, isso é regulamento. O regulamento da competição se o Corinthians tivesse feito o que o Atlético fez, ele seria o campeão. Se o Fluminense fizesse, seria. O regulamento é esse. Ganhar um jogo ontem. Claro. Pra tentar no segundo jogo. E eu acho que em todos os sentidos foi. Lógico que vale a entrevista do Diego Aguirre depois, dizendo que ainda falta muita coisa. Mas me surpreendeu muito a condição física até do Atlético. Se você tem, assim, 2 semanas de treinamento, como é o caso do Atlético aqui, claro que manteve a base, essa história toda, mas me surpreendeu a questão física, porque o nível de exigência, querendo ou não, ele existe. Quando você entra em campo, o cara quer ser mais do que o normal, né? Ou contra o Schalke, ou contra o Corinthians, da forma como foi. Então, acho que vale a comemoração. E outra coisa, acho que todo mundo sabe o que significa. Né? Não tem essa de... nem é o título, começou bem, começou vencendo, ponto. Eduardo Panzi, deixei por último por razões óbvias. Você foi quem mais pressionou para que eu pagasse a minha aposta. Eu quero ver se você é ousado o suficiente para também fazer a sua. Mas, acima de tudo, vamos falar da bola que rolou. Primeiro título do ano, dane-se quem não valoriza, nós valorizamos. O Atlético campeão, 2 vitórias para cima de 2 bons times.
que te pareceu esse time do Diego Aguirre? E fale também dos jogadores que foram contratados, se você gostou da atuação. Everton, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo de volta, né? Um abraço, telespectador. Mais importante que esse título simbólico, que a taça que o Atlético está trazendo. É que o Everton tá um gato de saia. Que ficou bonitão, um fofo com essa sainha. Ficou fofo. Essas pernocas peludas. Tem que combinar. Ele esperou ele queimar na praia pra ele usar a saia. Coisa ridícula. Olha que coisa. Acabou de mostrar. A câmera mostrasse que ele fez aqui. Mas o mais importante que a taça, que o título em si, o torcedor do Atlético é inteligente, ele tá brincando com a questão do título e tem que brincar mesmo, comemorar. Agora, o importante... Tá parecendo o Rafael Nadal ajeitando a cueca. O mais importante é que a gente viu o Casares jogar, as enfiadas Bom de bola jogador, do Casares. Já é uma opção para o Atlético jogar centralizado. Outra coisa que eu percebi, Giovanni Augusto não foi utilizado ontem. Ele começou como titular, foi substituído, ontem sequer foi utilizado. Outra boa impressão do Yuri, no primeiro jogo, assistência para o Patrick, o gol nesse segundo jogo, quase marcou o segundo gol no finalzinho do jogo. Lucas Prato, o mesmo Lucas Prato do ano passado, participativo, se não faz gol, participa dos gols. E o melhor de tudo, o Aguirre olha para o banco e tem opção para mudar a partida. O que o Levir não tinha o ano passado. Muito por culpa do próprio Levir, que não quis, e porque o Atlético não encontrou também. Mas mais importante que o título, isso tudo que eu disse, e a valorização da marca Atlético, a divulgação do Atlético. Se o organizador da Florida Cup percebeu direitinho, e eu acho que percebeu, ele viu que o Atlético vendeu o ingresso. O Atlético teve público, mais público que as outras equipes. Atlético e Corinthians foram os que mais venderam ingressos. A gente viu uma divulgação muito grande desse torneio, muito em função do próprio Atlético, que o torcedor comprou a ideia. Então já fica meio que uma coisa já acertada para o ano que vem. O organizador deve ter gostado muito do que viu, o Atlético levou a sério a competição. Então, muito mais importante que essa taça que o Leonardo Silva está levantando aí na tela, é o que o Atlético pôde mostrar. Um time bem entrosado, que me surpreendeu fisicamente, que tem opções para mudança. Não estou dizendo que o Aguirre vai mudar de imediato, mas Casares, pelo que mostrou, pode ser importante. Yuri a mesma coisa. O Michael Suel, se voltar, também vai ser importante. E o Cadu frisou bem. O Thiago Ribeiro foi o que destoou negativamente. É o que eu já vim falando desde o ano passado. Mas eu torço por ele. Eu acho que seria importante que ficasse também. Eu também acho. Seria um bom jogador para o banco de reservas. A gente vai ver os jogadores agora. Só um destaque muito rápido. Fala-se muito, eu brinco muito. E brinco mesmo. E tenho inclusive que destacar isso aqui, porque tem gente achando que isso é sério. Quando eu fico em rede social zoando, negócio de tatiqueza aí e tal. Isso é um tipo, né, gente? Me ajuda aí. Eu sei da importância que isso tem no futebol. E se fosse essa jogada do gol do Atlético, se fosse feita por qualquer outro time, a gente ia falar, puxa, vocês viram como foi rápida a transição do Atlético? Troca de passe, enfiada de bola. Isso é treinamento, hein? Acima de tudo, tem a qualidade do Casares no lance, mas treinamento que faz isso aí. E o Léo Gomes tem destacado, porque eu estou dizendo ele porque ele está lá no dia a dia, tem destacado principalmente a questão dos treinamentos feitos pelo Aguirre. O tanto que ele trabalha a parte tática. Aí você pega um time que veio com a campanha do ano passado, impõe um trabalho tático bem feito pelo Aguirre, a tendência é de crescimento desse time. Vamos ver os jogadores, a gente vai continuar falando isso aqui. Mostre os jogadores falando depois do jogo aí, Capiroto. Uma competição importante, onde reuniu várias equipes de expressão no mundo inteiro, né? E a gente, com 2 vitórias, conseguimos conquistar um título importante. A gente espera no decorrer do ano poder realizar esse gesto mais vezes. Mesmo que curto, mas é um título. E para nós é muito importante vencer equipes importantes do cenário europeu, do cenário nacional. Então é uma competição de muita qualidade que a gente tem que se esforçar bastante. A gente não veio aqui para passear, né? O torcedor vem, faz a festa, faz as compras dele, mas a gente vem aqui para jogar valendo o título, valendo taça. Acho que independente da importância do torneio, é sempre bom você ganhar, conquistar, começar o ano dessa forma. Por mais que é um torneio amistoso, né, a gente fica feliz de conquistar esse título, porque dá moral, não só pelo título, mas pelos adversários que a gente enfrentou, dá moral pra gente começar já a temporada aí na Liga Sul Minas Rio, né, Campeonato Mineiro e Libertadores, que é o que a gente tem nesse primeiro semestre. Então a gente vai em busca de todos os títulos aí possíveis. Olha lá o microfone da Band. O que é? Estevam Ticone ou a Patrícia Maldonado? É o Estevam que está lá. Estevam Ticone? É. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa rapidamente aqui. Aliás, não vou dizer não, você diz. Vai lá primeiro, Paz. Não, porque o Cadu levantou um assunto semana passada a respeito do desmanche do Corinthians. E ontem eu vi na transmissão da TV a TV aberta que passou o jogo, a gente não é idiota, ninguém nasceu ontem, ninguém é trouxa, gente.
Porque o Corinthians ainda precisa entrosar, porque o desmanche... Gente, o Corinthians tinha 3 desfalques ontem. Renato Augusto, Jadson e Wagner Love. Porque o Cadu lembrou bem, o Ralf não era titular do Corinthians. O Bruno machucou e agora voltou. Ele sempre foi o titular. O lateral direito, que era do Vasco, que me fugiu o nome agora, o Fagner e o Wendel, sempre foram titulares do Corinthians. Então, literalmente, o Corinthians perdeu 3 jogadores. Quantas vezes durante o Campeonato Brasileiro o Atlético jogou desfalcado de 3-4, o Cruzeiro a mesma coisa. Ou o Corinthians. O Cruzeiro desmanchou em 2015, porque ele perdeu 6 jogadores titulares. Gente, o Corinthians foram 3, então não engana o telespectador, porque ninguém é trouxa. O Corinthians jogou certinho, foi mais ou menos a mesma coisa, muito organizado, porque era esse aí, perdeu os 2 principais jogadores, ou seja, perdeu muita qualidade. Mas entrosamento, o Tite vai ter uma trabalhista. Gente, isso é mentira, não caiam nessa. É legal o Panzi destacar isso, a mídia, principalmente em âmbito nacional, tem dado uma cobertura equivocada para esse suposto desmanche do Corinthians. Pintou-se uma coisa que na prática não aconteceu. O Corinthians perdeu 4 jogadores, 5 jogadores, mas eu colocaria 2 como titulares. Nem o Wagner Love dá para colocar como titular, porque o Wagner Love só entrou no time depois que o Luciano se machucou. O Luciano chegou a salvar o Corinthians em vários jogos. A gente vai falar mais do Galo naturalmente, mas agora na Toca 2, presidente do Cruzeiro, Gilvande Pinho Tavares, falou pela primeira vez sobre o caso do supervisor de futebol, Beneci Queiroz. Taca-lhe pau aí, capeta! Foi uma solução até de certa forma um pouco demorada, porque nós preferimos fazer uma apuração da vida dele toda no Cruzeiro, inclusive jogos do Cruzeiro, etc. E chegamos à conclusão que a realidade é aquela que ele contou para a imprensa. Conseguimos levantar, desde Priscas Eras, todas as participações do Cruzeiro em competições, em jogos amistosos, e nunca houve esse episódio. Foi lamentável, e que a gente não podia tolerar, mas pode ser que alguma coisa tenha afetado ele para contar uma história desse tipo. Porque nem de brincadeira, nem de mentira se pode fazer isso com uma entidade como o Cruzeiro. Pode-se dizer que o Beneci Queiroz, ele passando por esses problemas médicos, ele não trabalha mais no Cruzeiro? Essa decisão nós estamos aguardando. Eu não gosto de fazer nenhuma injustiça e nem tomar decisão precipitada. Ele está afastado por tempo indeterminado e nós estamos aguardando os resultados dos exames dele. Posso dizer para vocês que esses dias ele esteve comigo lá em casa, ele está arrasado. Está arrasado. Essa é a vida dele. Ele não consegue pensar em outra coisa que não seja o Cruzeiro. Ele vive para o Cruzeiro. Mas nós sempre tomamos uma decisão, e essa decisão, como eu disse para vocês, está sendo tomada em conjunto, inclusive com o Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Bom, tá aí o presidente falando. Eu estive de férias durante o período e não emiti minha opinião sobre o ocorrido. Eu acho que é batom na cueca, né? Batom na cueca, não dá mais, né, para se segurar. Eu não sei a situação dele no clube e tal. Aliás, eu recebi informações que ele está trabalhando. Até gostaria que o Bruno Vicentim estivesse assistindo, ou se alguém puder entrar com a gente aqui ao vivo para explicar, né, de que ele está trabalhando. Então, se foi afastado, está trabalhando, então não foi afastado. Eu, para mim, é batom na cueca, independente dos relevantes serviços prestados ao longo desses mais de 40 anos trabalhando no Cruzeiro, batom na cueca, falou demais, falou que não deveria ter falado, e aí não tem outra situação. Para mim, é rua. E aí? Primeiro, ele fez o que não deveria ter feito, que é comprar árbitro. Ele falou que é mentira, mas aí ele deu a oportunidade de todo mundo acreditar ou não. E depois falou bobagem. Agora, eu não vou mais render esse assunto. Eu estava esperando o Cruzeiro se pronunciar. O presidente falou que o Cruzeiro tem nada a ver com isso, quem fez foi o Beneci. E aí fica esse diz-me-disse. O clube solta uma nota oficial na sexta-feira dizendo que, por ordens médicas, ele foi afastado. Sim. Aí ontem o Gilvan fala que o conselho diretor se reuniu e resolveu tirar o Beneci. Precisa também juntar as informações. Foi o conselho diretor que afastou ou foi ordem médica que afastou o Beneci? Eu também estou com essa dúvida. Agora, eu não vou mais render esse assunto. Se o Cruzeiro falou, eu não tenho nada a ver com isso, foi o funcionário, que STJD, que CBF, que FIFA, que o FBI, sei lá, agora interpelem o Beneci. O problema dele é ele que responda pelo que ele falou e pelo que ele fez lá atrás. O Cruzeiro já se pronunciou, falou que não tem nada a ver com isso, pronto. Bom, muito bem. Alguém mais quer falar sobre isso? Não, é isso mesmo. Eu acho que o Cruzeiro, já falamos tudo, só destacar uma parte, além da entrevista desastrosa em vários aspectos,
A segunda entrevista foi tão ruim quanto, né? Foi pior. Até pior em certos entrevista sentidos. Não, pronunciamento livre. O pronunciamento, o jeito de explanar ali, ele deveria ter chegado de um jeito mais autêntico, né? Mais preparado para dividir ali ideias com a imprensa, será que o Cruzeiro em algum momento achou que ia colar aquilo? Né? O cara chega 2, 3 dias depois falando, não, era brincadeira, que todo mundo, beleza, então morreu. Sabe, uma coisa tão séria assim, o cara fala, eu cometi um crime. Aí depois fala, não, foi brincadeira. Quando você domina o assunto. Tinha que ter resolvido melhor. O Cruzeiro não lidou bem com essa questão. Eu também acho. O Cruzeiro não lidou bem com o problema. Até acho que é muito difícil. A gente tem que saber se colocar na pele do outro. E se colocando na pele do Gilvan é muito difícil, porque tem 450 anos que o Beneci tá lá, eles são amigos. É uma coisa... É delicado. É delicado, mas é necessário. Mas nós que trabalhamos com TV e rádio, quando a gente conhece e domina um assunto, a gente não precisa ler. Aí ele me conta uma história sem ler naturalmente. Ele conhecia, ele sabia da coisa. Aí na hora de dizer que era mentira, ele leu. Porque não sabia o que ia falar, né, Panzi? Essa coisa o argumento é que foi pior. Sem explicar direito que foi uma brincadeira, né? Vem pra cá! Grande oportunidade pra você. Que saudade que eu tava de falar da Bandeirantes Imóveis. Você vai adquirir sua chácara para lazer ou pescaria, né? E ainda como investimento também, áreas para chácara com água, luz e ruas compactadas. Lá na região de Pompéu, às margens da represa do Rio Paraupeba, próximo ali à Cachoeira do Choro. Apenas 150 quilômetros aqui de Belo Horizonte, é pertinho, com muita água e abundância. Aliás, está chovendo, hein? Muito peixe mesmo. A região não foi afetada pela crise hídrica e com essas chuvas não será mesmo. Com maravilhosa natureza. O financiamento é próprio. O que eu quero dizer com isso? Não tem consulta ao SPC ou Serasa. Né? Até 144 meses para você pagar. As entradas, você dá uma entrada de 7 mil e paga lá fixas de 499. Mas se você ligar e disser que estava assistindo os donos da bola, 5 mil de entrada. Eu vou te dar 2 mil de entrada lá, por mês, eu mesmo pago esses 2 mil, não tem problema. Eu vou pegar, fazer uma vaquinha com o Du e com o Cadu aqui. Olha, como desconto, você vai ter então 2 mil, paga 5 de entrada, 499 fixas. Então, meu amigo, e outro detalhe, hein? Se você fizer o cadastro por telefone ou WhatsApp, agora, você ainda concorre a um barco de pescaria. Então, você não pode perder tempo. São pouquíssimas unidades e agora mais ainda, já venderam muitas. Agende hoje mesmo sua visita, adquira suas áreas lá na Fazendinha Baú. É mais uma grande jogada da Bandeirantes Imóveis, 3485-0123, 3485-0123. Rápido intervalo, é lá e cá, não sai daí, até já!